noite. Bom dia, boa tarde, boa madrugada, dependendo quando você vai assistir nossa live. Estamos retomando as lives semanais. A partir de hoje. A partir de hoje estamos retomando, sempre sextas-feiras, as nossas lives semanais. Eu sou Sheila. Eu sou Esteban. Somos o Bio2 Biodança. Ajudamos você a assumir o protagonismo da tua própria vida. Com alegria, com vitalidade e principalmente com mais afeto. E alegria, e vitalidade, e afeto, disso se trata a biodança. Nós somos facilitadores de biodança. Falamos de Brasília, DF. Estamos falando de Brasília, DF. Nós temos um grupo, terças-feiras à noite, o grupo de aprofundamento. E agora, no próximo dia 23 de agosto, estamos abrindo um grupo de iniciantes em biodança. E hoje temos um convidado muito especial, que dança com a gente, faz biodança há muito tempo e que vai nos falar um pouco dessa sua experiência com a biodança. É o Vadis. Estamos começando a live de hoje e estamos recomeçando a live semanal, as lives semanais. As lives semanais de sexta-feira, que em geral são praticamente sempre são lives entrevistas, onde entrevistamos pessoas da biodança, pessoas que praticam, ou outros facilitadores de biodança também. Sempre com foco no sistema biodança, conversamos um pouco, falamos dos benefícios, falamos e também a conversa sempre é orientada para os benefícios da biodança e como age a biodança no processo evolutivo das pessoas que a praticam. E também as pessoas vêm e contam sua história, isso que eu acho mais interessante, né? Como que elas conheceram, porque elas fazem já há algum tempo, então são pessoas que conhecem bastante a biodança, que já fazem bastante tempo, como é o caso do Vadis, que é o nosso convidado de hoje. Então é muito interessante porque tem todo esse lugar, né, da história da pessoa, daquela pessoa que nós conversamos. Então por isso estamos trazendo pessoas assim muito queridas e que com muita experiência em biodança, como é o caso do Vadis. E sempre esses comentários, essas histórias que são narradas aqui nas lives, entrevistas, sempre são bastante emotivas, porque as pessoas muitas vezes fazem biodança durante muito tempo na vida. Nós, por exemplo, a Sheila e eu temos mais de 30 anos de biodança, então se confunde com a história da nossa vida. Aí é muito gratificante e muito interessante, porque a pessoa fala, durante um tempo eu me afastei, mas depois voltei, eu não vivo sem biodança, a biodança faz parte da minha vida, meus filhos também praticam, e aí então a gente é muito agradável também, muito interessante assistir e saber das... O Fabrício disse, eu estava sentindo falta dessas lives e entrevistas, olha só. O Fabrício é um companheiro que sempre nos acompanha aqui nas lives. Chegou, Madi. Boa noite. Boa noite. Então, começamos? Começamos, e um prazer que a sua estreia aqui numa live no Instagram seja conosco. Seja com o Bio2, com Sheila e Esteban. Um prazer grande. E aí? As pessoas estão entrando, algumas pessoas já entraram. E bom, vamos começar com o começo, nada melhor que o começo para a gente começar. Fala pra gente, Vadis, como você conheceu a biodança? E como estava a tua vida quando você conheceu a biodança, né? Como foi? Então, quando eu conheci a biodança, já foi com a idade, quer dizer, foi lá para trás, né? Com a idade de 30 anos. Eu foi no ano 90. E foi assim, eu estava cursando já há muitos anos na faculdade o curso de bacharelado em Ciências da Computação, né? Da URGS. E aí eu concluí em 89. Mas já em 89, eu tinha
teve uma amiga lá que é uma amiga assim que a gente se conheceu na loja Rosa Cruz, que eu participava lá, ela também, na loja Rosa Cruz de Porto Alegre, né? Eu morava no Rio Grande do Sul, nasci lá e tal. E, e ela, nossa, descobriu uma coisa, Vaz, que você precisa conhecer, a biodança e tal. E falou algumas coisas assim, né? Mas eu fiquei meio assim, não, sei meio, com receio, assim, né? Eu era essa altura, um homem já, né? Mais tímido e tal, ao contato humano. E aí foi eu me lembro que foi assim, num dia de janeiro, né? De 90. Então, eu acompanhei ela e fui, finalmente, criei coragem, fui ver, porque também eu tinha descarregado essa coisa de ter concluído o curso, né? O curso de formação, assim, que eu fiquei muitos anos na faculdade, porque eu sempre priorizei de dar atenção à carreira, ao trabalho. Eu já tinha formado família, e então isso sempre veio na frente, né? E vamos dizer assim, o estudo acadêmico ficava em segundo lugar e demorou muito. Então, mas eu fui lá para a biodança e tive a primeira sessão. Aí eu fiquei bastante, vamos dizer assim, impressionado com a facilidade com que as pessoas se tocavam, se acariciavam e se sentiam alegres naquela roda, né, na cidade baixa lá de, de Porto Alegre. Eu não me lembro se eu fui uma segunda vez ou não, talvez eu tenha ido. Eu sei que a partir de março eu entrei num grupo regular. E até hoje eu me lembro do nome da facilitadora, Eni Spode. Nem sei se ela ainda está ativa por lá, onde é que ela esteja, mas era um grupo pequeno, um grupo assim de 6, 7 pessoas, tipo esse da quarta-feira da Bio 2 que eu comecei, né? E ali eu comecei toda semana e me lembro que um dos exercícios assim impactantes, chave, que nunca esqueço, o segmentar de pescoço com a música Because dos Beatles. Nossa, isso parece que eu nunca tinha feito nada nem parecido, isso me jogou num outro patamar existencial, assim, né? E então eu fui. Esse primeiro semestre de biodança ele foi realmente muito impactante. E depois eu me lembro até assim que bom, aconteceram muitas coisas já no primeiro semestre de biodança, né? Uma das coisas eu deixei crescer o cabelo. Eu mantinha o cabelo sempre muito baixinho e tal, muito arrumadinho. Aí eu deixei crescer o cabelo, ficou cacheado. Na época era cacheado, agora não é deixar crescer que não está cacheando mais. E, e também sobreveio, depois de um semestre de biodança ali, sobreveio a minha primeira separação conjugal. Porque já era uma situação assim que não estava completamente boa, favorável, assim, não estava plena, né? E o que a biodança, o trabalho de biodança depois de um semestre, me empoderou, me trouxe muita identidade, muita coragem para fazer o meu trajeto existencial. E no caso aí, o meu trajeto existencial, naquele momento, não estava mais dentro daquele sistema do casamento, né? Que era o meu primeiro casamento. E depois eu continuei na biodança esse ano. No ano seguinte eu entrei em um outro grupo. E a partir daí, desses 2 anos em Porto Alegre, aí inclusive eu me movimentei, já veio até um instinto migratório aí, né? Eu me movimentei, mudei de residência, profissão, tudo para trabalhar em Floripa. Então eu fui para Florianópolis e lá eu comecei uma outra etapa de vida, né? Mas eu só vou já ressaltar aqui uma coisa que eu já identifiquei já no comecinho da biodança, assim, depois eu fui para Floripa também, e tem períodos, assim, que, no meu caso, assim, né, eu identifiquei na minha vida, mas eu já ouvi falar de outros também, que tem momentos, assim, que a gente, nossa, preciso fazer biodança, e tem momentos que a gente quer fazer, a gente se afasta da biodança, às vezes, para fazer algum outro projeto existencial, alguma coisa, a gente quer se envolver profundamente numa relação, um casamento, um projeto de profissional, alguma coisa, a gente se afasta. Mas depois
mas a gente retorna. E cada vez que eu estou num grupo de biodança, eu percebo assim que tem um horizonte assim de 2 anos, um patamar de 2 anos, onde daí alguma coisa acontece que parece que vence o ciclo daquele grupo aí. E aí, ou tem que ir para um outro grupo, ou alguma coisa na vida da gente acontece, tipo, são soluços de vida de dois em 2 anos. Mas então foi isso. Então, vale, os grupos, nós sempre costumamos falar que o grupo também tem seu processo. Vai assumindo, vai consolidando uma identidade, né? E essa identidade vai se fortalecendo, vai se depurando, e chega um momento que o grupo também, não vou dizer que entra em colapso, mas o grupo Se se transformando, né? transformando e chega cumpre seu objetivo durante um tempo e depois se desfaz muitas vezes. Tem núcleos dentro do grupo, tem alguns núcleos dentro do grupo que permanecem, criam outros grupos. Então, os grupos têm sua própria identidade e Sua dinâmica. tem sua dinâmica e tem seu processo evolutivo também, como grupo, não somente as pessoas individualmente. Então, isso é natural que aconteça, e muitas vezes a pessoa que se identificava muito com um determinado grupo, depois visita outro grupo de biodança e vai para outro grupo. Isso é natural, isso faz parte. E também esse afastamento. Antes de você entrar, eu justamente estava falando que muitos de nós que temos muito tempo, como você, a Sheila, eu, temos muito tempo de biodança. A biodança é interessante, porque o processo na biodança sempre retorna, sempre tem um retorno. Um ciclo é cíclico e a gente volta a fazer biodança. A biodança é muito forte na vida das pessoas e quando marca, quando estamos um tempo prudencial, 6 meses ou um ano minimamente, aí a gente sempre acaba voltando à biodança. A biodança deixa sempre uma semente que depois vai germinar novamente e a gente novamente volta à biodança. Isso é muito, muito interessante. Mas uma pergunta que a gente Queria fazer uma observação antes da pergunta. É que a Aline está dizendo assim, que a querida Eni, que eu acho que foi a sua primeira facilitadora de biodança, que você falou agora há pouco, Vades, facilitava nos últimos anos em Torres, litoral gaúcho. Então ela deu uma dica aí, você disse que não sabia, né? Se ela continuava facilitando, mas a Aline, né, que está aqui na nossa roda nos vendo, participando, já deu essa dica aí, que ela continua assim em Torres. Obrigada, Aline. Então, uma pergunta que a gente sempre faz e você enumerou algumas mudanças na tua vida a partir do teu início na biodança, e aí a gente sempre tem a curiosidade de saber, e também para colocar aqui na live, para as pessoas que não conhecem a biodança ainda, quais foram os primeiros que você lembra, os primeiros benefícios bem concretos, assim, físicos? Muitas vezes a pessoa fala, eu regulei meu sono, eu estava com problemas de sono, estava com depressão, e aconteceu assim, assado. E aí, quais foram os primeiros benefícios que você lembra, assim, bem concreto? Além do cabelo mais comprido, né? Para minha... Eu me lembro nitidamente, assim, que eu tomei consciência, já assim, nesses primeiros 2, 3, 4 meses, né? Eu tomei consciência, assim, dos meus 3 corpos ou aspectos, né? Do mesmo ser, que a gente fala assim, o corpo físico, o emocional e o mental. Eu não tinha uma clareza, assim, da existência desses aspectos, né? Que eles, claro, funcionam integrados, mas nem tanto. Porque, por exemplo, eu pela minha história de vida, eu teria que falar do cenário rapidamente, né? Eu nasci e cresci na Serra Gaúcha, que é no ambiente de colonização italiana, né? Os imigrantes italianos vieram
e produziram então uma cultura, né? E eu sou inclusive assim vamos dizer assim, a minha descendência, a minha ascendência, né? Ou melhor, eu sou descendente 100% de italianos, porque pelo lado do pai vai até os imigrantes, pelo lado da mãe vai até os imigrantes também, que vieram da Itália. E então, nesse cenário ali, o contato pessoal, assim, ele não era muito favorecido. E, e eu, então, me tornei uma pessoa muito tímida para contato pessoal. O italiano, ele se exacerba muito, assim, para falar, né, para contar as coisas e tal, mas o contato, assim, é mais segregado socialmente, né? Claro, na intimidade é outra coisa, mas socialmente, né? E eu estava, então, eu vim desse cenário, assim, inclusive eu sinto que eu sofri, né? Eu sofri na época da juventude, porque eu não conseguia, a minha timidez não me deixava, por exemplo, tirar as garotas para dançar numa reunião dançante. Eu fui numa reunião dançante, assim, uma vez, duas, três, aí eu vi, não, esse negócio não é para mim, não, né? E aí eu desisti e eu foquei muito a minha vida no aspecto mental. Então, eu me tornei um estudioso profundo, assim. Um exemplo, assim, bem interessante, eu li quando jovenzinho ainda, tinha uma tal de enciclopédia Delta Júnior, que era uma versão estudantil da Delta Larousse. Essa Delta Júnior era uma enciclopédia com 12 volumes, era capa vermelha, e os verbetes todos assim, com ilustrações coloridas, bonitos. Só que eu li todos os volumes, todos os verbetes. Então, para dar uma ideia, assim, né, vamos dizer assim, para me distrair, não, com sede de conhecimento, né, para abastecer meu ser mental, né. Só que, então, o que eu percebi quando eu cheguei na biodança? Que eu estava muito assim, mental, como o que a gente vê hoje, tantas pessoas também, né? Aquela mente andando e arrastando o corpo atrás, né? Tipo assim, o corpo tenta seguir a mente, mas é a mente que dirige, que faz tudo e tal, a gente fica desconjuntado. E aí, o efeito da biodança foi o que consta, inclusive, na definição da biodança, assim, o primeiro item, integração humana, né? Então, de repente, eu me senti assim, mais dono do meu corpo, sentindo mais profundamente as minhas emoções e de uma forma alinhada, integrada com o pensamento. Então eu comecei a conseguir falar o que eu pensava e sentir de forma unificada isso tudo. Então esse foi o primeiro grande assim benefício, né? Que junto desse assim foi vencer a timidez, né? E chegar, conseguir me sentir bem na proximidade das pessoas e tal, isso realmente também apareceu. Aí não é exatamente um benefício, mas assim, eu fiquei muito eufórico devido àquele meu passado, né, de não conseguir dançar com as garotas nos bailes e tal. Eu me senti na biodança porque era dança espontânea. E aí eu consegui dar vazão e fluir. Todo o meu potencial estava guardado dentro, né? Todas as minhas forças instintivas puderam se reorganizar com a dança espontânea, sem uma marcação de passe, né? Isso aí também foi um grande achado. Então, muito bom. Então, esse primeiro benefício já é um benefício muito grande, assim, essa questão da integração, Vades, em geral, inclusive, as pessoas começam a perceber, né, a ter consciência mais para frente, com mais tempo de biodança. Mas muito bom que você tenha percebido isso já no início. E de fato, esse movimento mais livre, né, ele permite essa expressão mais livre da identidade, sem dúvida. E isso vai diminuindo, né, essa retração, essa timidez, né, se colocar mais para fora, ter mais ousadia. E o que é mais interessante, tudo isso de uma forma progressiva, gradativa, né? Então, a pessoa acaba tendo esse espaço dentro do salão de biodança e aos poucos levando para fora, vendo isso na própria vida. Isso é bem interessante.
mas assim, já sendo um grande benefício, logo de cara, esse primeiro, mas assim, quais foram os benefícios, assim, mais, além desse, né? Quais foram os benefícios mais importantes que a biodança lhe trouxe? Olhando aí, eu sei que você, também ia te perguntar, logo no início, desde que você conheceu, né, a biodança. Qual foi o ano que você conheceu a biodança e quais foram esses principais benefícios mais importantes, né? Bom, o ano que eu conheci a biodança foi 90 e eu fiz por 2 anos lá em Porto Alegre. Depois eu interrompi um período quando eu fiz todo um trabalho pessoal de reorganização para chegar a Floripa e eu me envolvi profundamente no relacionamento lá, a gente construiu casa na praia, teve muitas questões relacionadas ao trabalho e tal, enfim. E, e depois, nos últimos anos de Floripa, em 96, 7, 96, 96, 97, 98, por aí, eu muito legal aquela experiência. Eu participei por mais 2 anos num grupo regular que agora me foge o nome do facilitador na época, mas era o diretor da escola da época. Então era assim, a escola de formação tinha a turma de formação e essa turma tinha o grupo regular, sei lá, um dia, quarta-feira ali, e eu participava desse grupo lá da turma. E então eu me lembro assim, hoje são duas diretoras em Floripa, né? A Suzana Pazinato e a Dalila. Elas eram minhas colegas de grupo, assim, era um grupo grande, interessante. Eu acho que é Orlando Rocha, acho que era o diretor e facilitador daquele grupo. Acho que era Orlando Rocha. E então, veja, elas fizeram a formação naquele momento, né? E foram adiante e tal, já são diretoras de escola lá na região. E eu me mudei de novo depois desses 2 anos, eu me mudei, então houve eu tinha feito um concurso lá em Floripa, tinha feito um concurso público e passei para entrar na Telesc. Aí eu entrei, comecei a trabalhar na Telesc em 94 e tal, mas quando chegou em 98, houve uma privatização da Telebrás. E esse foi o motivo que me fez vir a Brasília. Porque, vamos dizer assim, as teles, né, dos estados foram reunidas numa operadora maior, cuja sede administrativa, né, foi feita em Brasília. Então era inicialmente a Tele Centro-Sul, depois a gente desenvolveu a marca e tal, se tornou a Brasil Telecom, que também já foi adiante, né? Não tem mais. Mas assim, foi a criação da Brasil Telecom e a privatização da Telebrás que me trouxe a Brasília. E quando eu cheguei em Brasília, me envolvi novamente num relacionamento com bastante dedicação. A gente criou uma ONG para desenvolver, a gente foi morar numa chácara, construiu também muita dedicação ali nesse foco. E eu só retomar a biodança. Eu me lembro que eu fiz umas visitas em grupos de Brasília, logo que a gente chegou, mas naquele momento a gente não vingou de nós, porque nós teríamos que fazer biodança os dois, ou juntos, ou em cada grupo, alguma coisa assim. E a minha mulher, na época, minha companheira, ela não vamos dizer assim, não se conectou, né? Porque ela não tinha feito ainda. Eu já tinha a marca da biodança, mas ela não. Se conectou e ficou assim. Aí vim retomar agora a biodança mais, vamos dizer assim, de uma forma sem interrupção praticamente, agora no ano 2013, 14, por aí. Acho que mais ou menos 2013. Aí de lá para cá, agora já faz uns 10 anos aí que eu estou bastante direto na biodança. Mas os benefícios que eu, nesse percurso, assim, né, que eu fui observando, um deles é, assim, uma maior aceitação das minhas forças instintivas. Reconhecer em mim esses instintos, as forças instintivas que, vamos dizer assim, preservam a minha vida, né? Elas preservam a vida como um todo. Na verdade,
a vida da espécie como um todo, assim, mas elas fluem por dentro de mim, né? E existem alguns mandatos de repressão social, cultural, que deprimem essas forças instintivas, os instintos, né? E então aceitar com mais naturalidade essas minhas forças foi um grande reconhecimento, assim, que eu considero um, um benefício. Aí tem isso que você falou, Sheila, a progressividade. Aprender, assim, a progressividade como princípio em todos os ambientes da vida, né? E também todo um aspecto de, assim, desenvolver em mim uma coisa mais, assim, maior suavidade, maior leveza, que eu estou aprendendo até hoje, né? Eu era muito brusco, assim, muito brusco em vários aspectos, assim, né? Talvez até pela minha cultura, minha origem, assim. Eu percebi também que eu desenvolvi bem mais a empatia, mas isso foi assim, eu estou dizendo assim, ao longo dos anos todos, né? Desenvolvi bem mais a empatia no sentido de conseguir ouvir o outro melhor, né? E também eu fui percebendo, e percebo até hoje, uma bem maior harmonia no corpo, assim, traduzido em saúde, porque saúde é harmonia, o equilíbrio, né? Então, a minha saúde, ela está muito boa, mas ela foi se... A saúde, assim, não só do corpo físico também, mas aquela saúde de estabilidade emocional, assim, né, de equilíbrio, foi melhorando gradativamente, assim, ao longo desses anos. E hoje eu me sinto muito bem, apesar de já ter acabado de me aposentar agora, né? Uma das questões é como a gente sempre salienta, né? Sempre sublinha nos encontros de biodança, como a biodança regula essas funções neurovegetativas e as funções físicas mesmo, como regula o sono, como regula a gente fica mais calmo, a gente fica mais... E também a questão de que ficamos mais amorosos, vamos falar diretamente, ficamos mais afetivos. Aprendemos muito, no meu caso, por exemplo, foi muito nítido a possibilidade também por uma questão, eu venho da Argentina, né, de um país que é bastante, somos muito diretos, assim, ou talvez essa palavra que você bem utilizou aí, muito brusco, muito direto, também descendentes de italianos, de espanhóis, de poloneses, de alemães, muito diretos somos, e às vezes ríspidos, né? E isso como a biodança vai aos poucos, progressivamente, como a Sheila falou, vai lapidando e a gente vai ficando mais afetivo, vai ficando mais suave e com isso vai ganhando, como você bem falou, vai ganhando um equilíbrio, vai ganhando uma homeostase, um condicionamento físico no sentido de estar mais integrado, né? Integrado, a proposta da biodança é essa, integrar o pensar, o sentir e o agir, né? O corpo, a mente e o coração. É interessante. Uma das questões que a gente queria perguntar especificamente para você, amigo Vaz, é a questão de nós sabemos que você está fazendo o curso de formação para ser facilitador de biodança e a gente queria saber como é para você fazer a formação, quais são suas expectativas, como você está se sentindo fazendo a formação, como é esse processo e qual é o objetivo e como está se sentindo principalmente. Sim, muito legal. A formação em biodança é algo que todos esses anos, então, assim, se a gente contar, vamos dizer assim, meu trajeto de vida, né, de 90 até 23, eu tenho 33 anos desde que eu conheci a biodança. Claro, de forma interrompida, né, assim, mas... E nunca eu me coloquei assim numa situação de, puxa, quero ser facilitador. Porque eu já conheço pessoas, né, colegas de formação,
E, tipo assim, conheceram a biodança num mês e já no mês seguinte, ou daqui a 2, 3 meses, já querem fazer a formação, descobriram a mina de ouro, né? Mas tudo bem, às vezes são pessoas que já são terapeutas, já são psicólogos e tal, então é diferente a proposta. Eu, como sou da área de exatas, né? É, colega de exatas da Sheila, né? A Sheila disse que ela considera demais quem é das ciências exatas e persiste na biodança, né? No sentido assim, ela conhece o caminho difícil, a pedreira que é, né? De enfim, a gente se trabalhar. Mas o que aconteceu? Conforme avançou a minha vida aí, profissional, foi se aproximando, foi tendo visibilidade, assim, mas então eu realmente está chegando um momento que eu vou me aposentar aqui daqui a 2 anos, 3 e tal. E quando eu comecei a perceber isso, então veio naturalmente a pergunta, tá, eu vou me aposentar, mas o que eu vou fazer de interessante, né? Quando eu tiver o tempo livre, o tempo de expediente do dia livre. E aí eu comecei a entender assim que fazer o curso de formação em biodança seria algo assim, uma das primeiras vocações que eu tinha de complemento, né? Uma das primeiras coisas que eu sinto que me, vamos dizer assim, desperta minha interesse, a minha paixão, né? Minha alegria, né? De viver, ficar mais intensificada, né? Ao fazer biodança. E aí foi isso então que aconteceu. Quando eu percebi a perspectiva, isso foi no ano 18. Eu me inscrevi na escola, numa turma que abriu, na escola de biodança do DF, da diretora Nancy, né? Nancy Ferreira. Aí eu tinha uma turma, eu fiz o ano 18, fiz o primeiro ano, aí fiz o ano 19. Na época, me lembro assim, eu recebia as apostilas, imprimia, trabalhava, tem um caderninho, tudo para anotar as aulas, a parte teórica, fui fazendo. E quando entrar nas metodologias, que é o terceiro ano, no ano 20, aí veio a pandemia, cortou tudo, cortou as possibilidades assim, de contato físico, isolamento e tal. Tá, então a gente ficou esperando, porque podia ser 1 mês, 2, 3 e tal, mas foi se alastrando o período, né? Aí, inclusive, eu participei de grupos online. Eu estava num grupo regular por exemplo, do Carlos, né? Era um grupo de biodança e enneagrama que ele estava levando com a gente, sim. Eu participei uns 3 meses e também um grupo lá vinha participando do grupo regular da Sônia Reis e da Clarissa lá. E então também passei uns 2 meses online, mas eu não consegui aguentar essa a biodança através da telinha, sozinho em casa, porque eu me cansava muito mais. Eu dizia, mas a biodança me vitaliza. E como que eu não estou aguentando esse negócio de fazer online e ficar desvitalizado, cansado e, enfim, né? Tá bom, aí fui deixando os grupos e fechei a balança aí da biodança, fui viver outra coisa, me adaptar de outro jeito, cada um fez do seu jeito, né? E até que chegou 21, terminou o isolamento. Ao 22, aos poucos, a gente começou a retornar à presencialidade, né? E aí, a Nancy, aí eu tinha falado para a Nancy, Nancy, agora é o seguinte, nesse meio tempo, assim, uma que eu tomei, olha, eu só vou voltar a fazer escola de biodança e continuar o curso de formação depois que eu me aposentar. Porque eu quero uma dedicação integral, eu quero ficar só por conta disso e tal. E bom, isso, então a minha aposentadoria não maturou ainda, não chegou o momento certo. E no ano 22, ano passado, em julho, né, então a Nancy abriu finalmente, passou o primeiro semestre, ela abriu uma nova turma da escola. E fez o convite, aí de repente eu olhei, pensei assim, sabe uma coisa, eu quero fazer muito mais, eu preciso me trabalhar muito mais na biodança para poder ser facilitador. Aí eu me tornei repetente. Então eu abandonei a turma anterior, deixei tudo para lá, me inscrevi nessa nova turma. Então hoje eu sou um aluno, né, vamos dizer assim, participante da formação em biodança repetente. A gente brinca lá na escola, né? Mas não sou só eu, tem mais alguns lá.
Aí, então eu fiz o ano passado todo. Enfim, agora em julho completou um ano, então eu tenho um ano agora. E eu vou fazer então o segundo ano, que é a preparação do facilitador, até meados de 24. Aí vem as metodologias e tal, então agora eu tenho a impressão, né, que agora vai dar para terminar. Bom, aí vocês devem perguntar, eu realmente não tenho ainda um projeto específico assim, não, eu vou me formar facilitador, eu vou abrir grupos, vou trabalhar com grupo e tal, isso aí ainda não está no meu horizonte. Eu estou ainda, vamos dizer assim, veja, eu me aposentei há um mês, né? Então agora que eu vou começar, inclusive o mês de julho foi assim, o mês de julho foi tipo férias, né? Agora virou para agosto. Agora que está me dando uma notícia assim, opa, não estou precisando voltar para o expediente, então tem alguma coisa diferente. Ah, tá, tô aposentado, né? Enfim, mas tem muitas coisas para eu trabalhar nesse semestre, de reajuste de vida, de adaptação, e eu acho que só mais para entrar em 24, assim, que eu vou realmente ter um horizonte de como... O que eu vou fazer exatamente com o curso, né? Obrigada, Vades. O curso de formação, ele realmente é muito interessante, muito rico. Mesmo que você não tenha nem intenção, ou muita gente faz até sem intenção de se tornar facilitador. Para o crescimento pessoal. Mas para o crescimento pessoal é muito rico, né? Às vezes até ajuda em outras profissões, inclusive. Então é uma oportunidade muito interessante mesmo fazer a escola. Mas aí a gente queria fazer uma outra pergunta para você. Você fez amigos na biodança, criou vínculos afetivos importantes dentro dessa longa história, né? Claro, não foi contínua, houve momentos em que você parou, deu um tempo, mas que já tem 33 anos, né? Como foi isso do ponto de vista de criação de vínculos afetivos, de amizades, enfim? Conta pra gente. A amizade, ou a afetividade como um todo, né? Ela é um ponto central na biodança. Ela é uma linha, né, de vivência, mas ela é assim, como é que eu vou dizer assim? O Rolando Toro, inclusive, ele falava em inteligência afetiva. E aí ele chegou a escrever um livro, Inteligência Afetiva, que eu estudei para fazer um seminário naquele primeiro curso lá atrás. E então, assim, faz parte da biodança, vamos dizer assim, o aprofundamento, né, na afetividade. Inclusive, o Rolando Toro, ele dizia assim que a biodança, ela existia para jogar bombas de amor nas pessoas, e daí que as pessoas se virassem com isso, né? Mas eu fiz assim, porque tem um outro detalhe, né? Antes de, vamos dizer assim, as amizades, né, e os vínculos, os relacionamentos, eles aconteceram, mas são alguns, né? Alguns. E nos dois sentidos, assim, por exemplo, eu não conheci uma pessoa, conheci ela num grupo de biodança, e aí desenvolveu uma amizade lá fora também, ou às vezes até um relacionamento. Ou lá fora eu tenho uma amizade, um relacionamento que, poxa, eu tenho que dividir com a pessoa a importância, a beleza e a oportunidade da biodança na vida, né? Aí eu trago ela para a biodança. Então tem muito, eu trabalho nos dois sentidos. Trago também muitas pessoas da minha vida social para a biodança. Mas são poucas pessoas assim na biodança que a gente desenvolve amizade ou relacionamento lá fora. Porque aí tem um aspecto também bastante crucial da biodança, que ela monta um ambiente que ele vamos dizer assim, afetivamente enriquecido, e é um laboratório. Então, a gente vai lá no grupo regular, é um laboratório. Lá todos que chegam lá e participam, estão mais abertos a se entregarem nas vivências, estão assim, as suas defesas, né, as suas coraças ficam mais disponíveis para serem trabalhadas, estão lá com esse objetivo. Então acontece
às vezes, vivências profundas e a gente sente uma sintonia, né? É uma sintonia vibratória mesmo, né? A gente sente mais com algumas pessoas do que com outras, e aí vem o trabalho nos dois sentidos, né? Tá, mas e essa pessoa que eu não sei, eu não sinto legal com ela, não consigo mal dar um abraço e tal. Então, mas aí vem um outro tipo de trabalho que é desenvolver tipo assim, a neutralidade, porque é uma pessoa humana ali que de repente tem questões muito semelhantes às minhas e então de algum modo temos que estar assim próximos e se eu não posso estar assim apreciando, adorando aquela pessoa, querendo abraçar intensamente, mas eu tenho que olhar para ela com atenção, conversar, ver o que ela tem para contar, né? Eu preciso, vamos dizer assim, eu preciso me abrir o suficiente para fazer uma leitura e ficar pelo menos na neutralidade, né? Porque se houvesse neutralidade no mundo, não haveriam guerras, né? O problema é a oposição, né? E a desconsideração do que as outras pessoas pensam, sentem, né? E então, algumas pessoas sim, a gente consegue levar para fora desse laboratório, porque lá fora é bastante, não tem esse ambiente ativamente enriquecido, tem desafios os mais diversos, né? De sobrevivência, de profissão, de itens de lazer, por exemplo, né? Eu gosto do lazer de tal forma, outra pessoa não tem nada a ver. Né? Então, não existem pontos em comum. Então, são poucas as pessoas que a gente consegue levar lá para fora, assim, e tornar uma amizade ou um relacionamento afetivo sexual, às vezes acontece também. Então, vamos chegando, nos encaminhando para o final da entrevista, da nossa live entrevista de hoje. E aí queríamos fazer uma pergunta, que é uma pergunta, assim, digamos, clássica. Por que fazer biodança no grupo regular do Bio 2? Por que você escolheu fazer no Bio 2? E o que você está achando? Como você está se sentindo no grupo semanal das terças-feiras, nosso grupo de aprofundamento, onde tem vários colegas, a maior parte deles com muito tempo de biodança e facilitadores que também têm uma longa estrada. Como que está sendo a experiência no Bio 2? E as vivências, né? Então, a Bio 2 foi um excelente achado, assim, que eu entendo no meu percurso aqui. Eu não tinha, assim, eu conhecia vocês vamos dizer assim, até eu acho que eu conheci vocês, não, assim, eu conheci vocês meio individualmente, tipo assim, o Esteban de um lado, a Sheila de outro e tal, né, em algumas festas lá para trás, vários anos atrás e tal, né, e depois eu perdi contato e nem fiquei sabendo que vocês estavam em relacionamento, que estavam tendo grupos em comum e tal. Mas então, agora, quando chegou a hora, esse ano, né, porque no segundo semestre de 2022, eu fiz uma outra experiência de grupo regular, que é um grupo que a Bárbara está mantendo, que estava voltando da pandemia, ela tinha uma experiência de, ao invés de fazer toda a semana, ela está fazendo um grupo uma vez por mês, um sábado inteiro. Tá, então eu fiz essa experiência ali, foi muito interessante também conhecer, né? E eu acho que a gente tem que conhecer todo jeito, todas as possibilidades, as combinações, né? E depois poder fazer as escolhas, né? Então, quando chegou agora este ano, 23, eu me lembro que em março veio aquela, inclusive até num módulo, assim, né? Foi relembrado, olha, faz parte do currículo da formação em biodança participar de um grupo regular. Então, eu me coloquei em campo em março, e eu visitei 3 grupos, né? E disse, bom, numa semana só, desses 3 grupos eu vou ver se encontro um que ressoa comigo e tal. E eu encontrei o grupo de vocês na quarta-feira, né? Eu fui lá na quarta-feira, e ainda era o grupo da quarta-feira de visitantes, um grupo pequeno, né? De visitantes, de iniciantes, né? Pessoas que estão há pouco tempo e tal.
vamos dizer assim, aí, mas eu logo percebi a potencialidade de vocês como facilitadores, assim. Eu pensei, pô, eles fazem uma biodança raiz com a metodologia bem assim, vamos dizer assim, clássica, né, arredondadinha. Aí vocês facilitando juntos, um apoiando o outro, vocês fazem um trabalho bem inspirador, assim. A gente fica imaginando, poxa, acho que eu vou querer uma companheira dessas também quando eu tiver que facilitar para fazer, fazer o intercâmbio, fazer o apoio, né? De tipo assim, um dá consigna, outro cuida da música, outro cuida aqui, outro cuida lá e tal. Não, essa parceria é muito inspiradora. E aqui eu observei um aspecto assim que é do cuidado, né? Acho que a palavra-chave é cuidado. Cuidado, o zelo com tudo assim que eu observei. Então, o grupo, muito cuidado com o grupo, com cada indivíduo, cada pessoa, com o local da sessão, com o andamento da sessão todo, né? Todos os detalhes assim, com o cuidado para estabelecer vínculos, né? O cuidado todo um cuidado especial na intimidade verbal, né? Que é aquela parte anterior aos exercícios, né? Que a gente fala no grupo, na roda do grupo. Então, isso, naquele momento, me fez, não, eu tenho, como facilitador, como, vamos dizer assim, estudante de facilitador, né, em formação, eu tenho muito a aprender aqui nesse laboratório de vocês aqui. Aí fiquei muito à vontade e resolvi começar. E logo em seguida eu também percebi um diferencial, né? Poxa, olha, tem um diferencial aí também para ser bastante observado. Eu fiz até comentários lá nos vídeos do YouTube, né? Nesse sentido. Que essa divulgação que vocês fazem da biodança em redes sociais, assim, com entrevistas, como essa que a gente está fazendo agora, ela é algo novo e com muito potencial para realmente disseminar mais a biodança e levar mais oportunidades a tantas pessoas que necessitam, teriam tanto proveito da biodança, mas não sabem onde chegar, não sabem nem da existência, né? Então tem que anunciar mais. E só está faltando, né? Mas se um pouco mais adiante consigo até colaborar, está faltando assim algumas estratégias, né? Algumas operações para alavancar mais a disseminação, né? Dos vídeos pela rede, assim, mas existem mecanismos assim para a gente potencializar a distribuição pela rede, né? E aí, veja bem, quando eu comecei, vamos dizer assim, para tirar proveito de um grupo de iniciantes para um aprendizado com facilitador, né? E aí, por uma situação, vamos dizer assim, do destino, né, vocês vão ter que se afastar um pouco, vamos dizer assim, para cuidar da tua saúde, e aí houve uma contingência, uma demanda para unir o grupo da quarta-feira com a terça-feira, né? E fazer um grupo. Aí nós fomos convidados, passamos para a terça-feira, e aí foi aquela descoberta, né? Que até hoje o Fabrício, também o Ramon ficam brincando lá assim. Não, gente, a gente agora vai voltar para quarta-feira, que agora o grupo da quarta-feira vai reabrir, né? Mas não tem mais, a integração é tão grande assim, né? A integração já que a gente fez com o grupo e que se tornou assim, um grupo também grande número de pessoas, muito rico em diversos aspectos, muito rico em vários aspectos. E assim, eu estou muito, vamos dizer assim, envolvido e animado a né, conviver essa vivência com esse grupo. Agora nós vamos juntos, né, quase todos, eu acredito, vamos para uma vivência, uma maratona, né, de projeto existencial, que no meu caso veio a calhar que nem uma luva, assim, porque eu estou começando uma terceira vida de aposentado. Realmente é como se fosse uma nova vida em vários aspectos. E aí, uma maratona para trabalhar o projeto existencial, para mim, tá perfeita e que bom que deu certo tudo aí. Deixa eu ver, antes que vocês caminhem para o encerramento, eu precisava de um minutinho, não sei como é que tá, eu não estou conseguindo ver o tempo, tá quase no fim, mas precisava
um minutinho para dar uma explicadinha por que a biodança ela favorece o amar com maior aprendizado, né? Mas aí eu passo a palavra para vocês para ver como fazer isso. Então, você falou da maratona que nós vamos fazer agora de 1º a 3 de setembro, e ela é realmente uma maratona muito boa, muito interessante. Ela é voltada para pessoas que já fazem biodança há algum tempo, e ela trata justamente disso, dessas questões existenciais, que às vezes que são as principais que o Rolando Toro trouxe, né, criou para a biodança, que é com quem quero viver, como quero viver, quer dizer, qual é a minha ação no mundo e onde quero viver. E às vezes a gente pensa que essas perguntas a gente só faz quando tem lá 20 anos, né, está decidindo o que vai estudar, o que vai trabalhar, se vai ou não se casar com alguém, enfim. Mas na verdade não. Essas perguntas, Vades, e aí você trouxe isso de uma forma muito legal, que você falou da sua vida. Estou no momento que eu estou me aposentando, então eu estou revisitando, né, essas perguntas. Na verdade, essas perguntas elas são profundamente revitalizadoras, quer dizer, elas trazem novidade, energia para a vida da gente, quando a qualquer momento da vida a gente pode se perguntar isso e buscar mais vida dentro da nossa vida, né? Então essa também é uma ideia da biodança, trazer mais vida para a vida, né? Estar mais vivo do ponto de vista de plenitude, do ponto de vista de intensidade, de alegria, de entusiasmo. Então, essas perguntas elas trazem esse sentido profundo para a vida. Obrigada por colocar. Você disse que estamos realmente chegando no finalzinho. Você disse que queria falar alguma coisa. Nós passamos a palavra para você, pedimos só para ser agora um pouco mais breve e depois vamos nos despedir. Quero deixar um recado assim que vamos dizer assim, é um conhecimento que eu fui adquirindo ao longo da vida, né? Fui somando por vários estudos e tal, e que coloca porque quase todos nós nos perguntamos, né? Mas o que é esse amor que a gente sente, a gente vive de vários modos e tal, o que é, o que não é, né? Então, dentro dos princípios cósmicos principais, né? Por exemplo, aquele que tem a gente chama raio, pode chamar raio, né, de criação, né, que seria o primeiro raio. O segundo raio é do amor, sabedoria, justamente, é o ato de amar. E esse terceiro raio principal aí seria a nossa atividade intelectual atividade inteligente, né, que é de fazer as coisas acontecerem. Mas o amor em si, ele é algo que a gente pode ter dificuldade de conceber, mas onde que a gente vai sentir? Como é que chega na vida da gente? Eu identifiquei, escrevi até lá para trás um ensaio a esse respeito, através da união. Então, união é o meio, as diversas formas de união, né? Que agora não vou ter tempo de ampliar, mas a união é a palavra-chave para a gente compreender o amor. Então, por que na biodança a gente consegue desenvolver, né, o ato de amar assim com mais significado? Porque a gente não trabalha assim, a gente não deixa, não vai para o lado de um amor cego, né? A gente fica trabalhando, vamos dizer assim, vivenciando, identificando e vivenciando, identificando, então trazendo continuamente assim o sentimento, o exercício do amor e o significado dele no mundo mental, nas ideias, né? Então a gente, vamos dizer assim, não é só o amar instintivo que a gente trabalha uma moderação e tal, e uma reflexão, e uma conexão com o sentido de ser humano. Porque nós somos entes relacionais, então a gente não existe sem as outras pessoas. Então, o próprio ato de ser um ente relacional, de se relacionar com as outras pessoas, não só pessoas, com todas as entidades da vida, a gente se relaciona, nesse momento da relação, a gente está se unindo. Porque a gente não consegue entrar em relacionamento se não tiver um grau de união. Pode ser um grau assim, menor, maior, mas tem um grau de união ali. E essa união é a manifestação do amor. Então, a gente vai vivenciando e trazendo isso à ideia.
Mas eu agradeço aí ao convite de vocês e fiquei assim um pouco assim assoberbado porque foi de emergência de última hora, né? Mas que bom que deu certo e eu acho que o recado final assim é agradecer a vocês por estarem fazendo o trabalho que estão fazendo, a dedicação que vocês dão à biodança e o significado que vocês estão trazendo a ela através, inclusive, dessas lives, né? Agradecer o convite e vamos conviver e tornar a alegria cada vez mais presente entre todos nós. É um produto, a alegria é um dos principais resultados, né, que a gente consegue na nossa prática de biodança, eu acho. Com certeza, Vadis. E nós que agradecemos muito a tua prontidão, porque realmente ontem convidamos você, tivemos uma dificuldade de sair e foi bastante em cima da hora, e aí agradecemos imensamente a tua participação e a tua disponibilidade afetiva para estar aqui com a gente e contar um pouco a tua história e contar como é a biodança para você e pessoas que temos nós todos, nós três, temos tanto tempo de biodança e essa paixão tem que se expandir, né? Isso que é tão bom, como você falou, que é tão bom para a gente quer dividir com o resto da humanidade, se for possível. Então, agradecemos imensamente. Obrigada, muito obrigada, Vades. Muito obrigada. Infelizmente, a conversa é boa. Quando a conversa é boa, o tempo voa. O tempo voou e realmente o nosso tempo acabou. Mas, acabou não, continua, mas aqui nessa live acabou, né? Então, muito obrigada, um ótimo final de semana e continuamos nosso caminho. E aguardamos todos vocês para conhecer a biodança. Quem não conhece ainda pode conhecer. O dia 23 de agosto, agora, próximo dia 23, estaremos iniciando um grupo de iniciação, começando de zero, conhecendo progressivamente a biodança, aqui na 712, 912 Norte, aqui no plano piloto de Brasília. Aguardamos todos vocês, agradecemos a presença de todos vocês. O Fabrício está dizendo show aqui, Felipe também, Dagmar, Reinaldo, Sara, Lúcia também entrou, Lúcia querida, Luiz Antônio, Tati, Aline, que estava desde o começo, Leo. Agradecemos a todos os presentes, sim? E um abraço no coração, um excelente final de semana para todos nós. E lembrem, se não puderam assistir todo, Dagmar, projeto final, a partir da manhã estará a live integral aqui no nosso Instagram. E no nosso canal do YouTube tem também pequenos trechos, as lives e as lives inteiras, né? Completas, anteriores. Então, entre no nosso canal do YouTube, que está aqui, o link está aqui no bios do Instagram. E então, nos 3 canais, Facebook, Instagram e YouTube, a partir da manhã estará a live completa, integral. Um abraço, um beijo no coração. Muito obrigada, Vades. Um ótimo final de semana a todos. Nos encontramos. Muito obrigado.